Galera, no passado a gente já testou outros computadores Gigabyte Bricks, que são PCs bem compactos. E agora nós recebemos talvez o modelo mais interessante que eles lançaram até o momento. Este aqui é o Gigabyte Bricks Gaming VR. E como o nome já indica, é uma plataforma que consegue ao mesmo tempo ter suporte a games e também hardware para lidar com a realidade virtual. Vou tirar aqui da caixa para mostrar para vocês. Como se trata de um Bricks, é óbvio que a gente espera um PC bem compacto. E é bem o que eu tenho aqui. Ele tem o tamanhozinho aí de uma torre, um pouquinho mais pesado, que tem bastante componente aqui dentro. E dentro dessa modesta torre está instalado um Core i7 e uma placa de vídeo GeForce GTX 1060, obviamente em um projeto customizado da Gigabyte, senão não ia caber uma placa de vídeo aqui dentro. E pelas especificações vocês já notam que é um PC que consegue lidar com a realidade virtual, já que a GTX 1060 é o hardware base para você ter aí suporte ao VR em diversas plataformas. Vamos abrir ela e mostrar para vocês o que tem aqui dentro, como é que é feito esse design e depois a gente brinca um pouquinho, faz uns testes de performance. Um dos motivos que eu tenho que abrir essa plataforma é que ela não está completa. Você compra essa torrezinha, ela chega aí já com a 1070, com a 1060 de placa de vídeo e com um Core i7, mas não tem nem armazenamento, não temos nem um HD, nem um SSD e também não temos memória RAM. Isso é uma coisa comum na linha Bricks. Muitas vezes você compra, vai vir aí chip gráfico, vai vir um processador, mas não vai vir com as memórias, não vai vir com um armazenamento interno. Então vamos abrir essa torrezinha e ver como é que ela é por dentro. E vamos aproveitar a viagem e instalar um kit de memória. Nós temos aqui um kit da HyperX com 32 GB de memória. A galera já deve ter percebido, é um soldinho, é formato para notebooks, porque o espaço aqui não deve ser muito. E também instalarmos um SSD para ter aí armazenamento interno. Então vamos ver se é fácil ou não abrir o Bricks Gaming. Ele tem aqui embaixo 4 parafusos e é por aqui que a gente começa a nossa jornada para dentro desta torrezinha. Então vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, tirados os 4 parafusos daqui de baixo, é só puxar essa parte. Vocês verem que tem um espaço para passagem de ar, porque ele funciona da seguinte forma: você tem o ar sendo puxado por baixo e jogado aqui por cima para fazer a circulação de ar e resfriar os componentes. Retirados os 4 parafusos, eu passo a conseguir mover essa tampinha de metal aqui e a gente passa a ter acesso à parte interna dele. Agora a gente vai ter que tirar mais alguns parafusos para continuar tendo acesso às partes mais internas. Então, o bom é que é bem simples o processo, tanto que a própria Gigabyte já colocou umas setinhas, indicando alguns dos próximos parafusos que você tem que abrir para chegar para o próximo componente. Então vamos abrir para conseguir instalar as memórias. Bom, além de remover esses 2 parafusos que tem aqui em cima, também tem uns 2 cabinhos que você tem que puxar. Já tem até aqui preparado para você puxar facilzinho. E girando aqui a gente passa a ter acesso à estrutura da placa de vídeo. Nós temos embaixo de toda essa estrutura metálica, que é bem robusta, nós temos o chip GTX 1060 num projeto obviamente customizado aí pela Gigabyte para caber em tão pouco espaço. Quando a gente gira a 1060, nós passamos a ter acesso aqui no meio aos módulos ali de memória, né, o soldinho, onde a gente instala a memória RAM, e também temos acesso ao primeiro slot M.2, que está ali no cantinho direito. No outro canto nós temos outro slot que funciona tanto como um PCI como um M.2 SATA. Está logo ali em cima de onde fica o chip de Wi-Fi e Bluetooth. Então nós temos 2 opções para espaços M.2 e temos 2 slots para memórias que você tem acesso nessa parte aí depois de girar aqui a placa de vídeo. Ela faz, inclusive tem mesmo um eixo para fazer isso aqui. Do outro lado nós temos uma outra estrutura de dissipação de calor e essa aqui é onde está o nosso Core i7. Então vê que nós temos, inclusive ele é um pouco pesado, porque ele tem bastante estrutura metálica para dissipação de calor, tanto do chip gráfico GTX 1060 quanto o Core i7. São 2 componentes que aquecem bastante. E o último componente relevante aqui da parte interna para a gente é esse espacinho aqui. É aqui que você coloca o seu SSD ou HD de 2,5 polegadas. Então você tem a opção aí de armazenamento, 2 slots M.2, um SATA e as outras expansões são a questão de memórias RAM. Como temos aí uma plataforma Intel geração Kaby Lake, temos suporte nesse pequeno PCzinho aqui também a memória Optane da Intel. Então se você quiser
instalar uma memória Optane para fazer cache, para acelerar os processos, você também consegue aí ganhar performance instalando essa nova tecnologia neste carinha aqui. Agora é hora então de nós fazermos a instalação das memórias e do SSD para poder ligar ele e é óbvio, vamos ver como é que ele roda as coisas. Bom, vamos começar então por os componentes. Como o nosso SSD vai ser do tipo 2,5, vai ser esses tradicionais aí de notebooks mais antigos, vai ser lá do outro lado que a gente instala o SSD. Vou começar por esse lado colocando as memórias RAM. E como são memórias RAM de notebook, a instalação é idêntica. Você vai lá, coloca ele, deixa encaixadinho, é só empurrar para baixo e ele fica encaixado. Então vamos instalar um total de 32 GB de memória DDR4. Então se ele não tiver um bom desempenho, não foi porque a gente foi muito econômico em RAM. Com certeza a gente vai estar equipando muito bem esse carinha. Então temos agora instalado os nossos 32 GB de memória RAM. E para a gente instalar o nosso SSD, a gente vai precisar ele para o outro lado, onde está a CPU. Então vou fechar você aqui. Para a gente instalar o nosso SSD, ou se você fosse por um HD, tem mais dois parafusos aqui embaixo. Então você vai primeiro precisar tirar esses dois parafusos para puxar a baia onde vai ficar o seu SSD ou o seu HD. Tirar dos dois parafusos, aí você puxa e ela vem. Esse aqui é um encaixe já bem, muito de quem mexe em notebook vai reconhecer as peças. Muito do projeto aqui lembra mesmo como são os hardwares que a gente usa em notebooks, os encaixes, como é que é a conexão SATA, as próprias memórias, né, são muito comuns em notebooks, até porque o nosso espaço aqui não é muito. E aí basta você pegar o seu SSD, encaixar aqui e pôr lá de volta. Ele já está aqui com a memória RAM e com o SSD devidamente instalados. É bom a gente dar uma última olhadinha antes de fechar no sistema de resfriamento. Temos uma fan aqui na parte de baixo, é ela que puxa o ar, então nós temos aqui essas aberturas nas laterais, puxa o ar e joga por dentro dessa estrutura. E está formando meio que uma diagonal aqui no meio, em que para um lado nós temos, para o lado de cá está o processador e para o lado de lá está toda aquela estrutura de metal da placa de vídeo. Então nós temos o ar passando, pegando parte dele pegando o processador, parte dele pegando a placa de vídeo, que são os dois componentes aqui dentro, que obviamente são os que mais vão esquentar. E por fim, o ar sai aqui por cima. Segundo a Gigabyte, esse é um sistema silencioso, ele deve não ultrapassar os 35 decibéis mesmo em uso intenso. E é isso que a gente vai descobrir testando. Bom, galera que está acostumada a montar PC já deve ter percebido que está faltando uma pecinha. Aqui dentro não fica a fonte. E mais uma vez nós temos uma coisa que lembra um pouco da experiência com notebooks. A fonte é externa. Isso aqui é a anteninha do Wi-Fi. E nós temos aqui o cabo de alimentação e a fonte, que assim como acontece em notebooks, vai ficar do lado de fora. Então é um jeitinho também de reduzir o tamanho dele. Como você pode ver, a fonte ocupa um espaço considerável. Bom, hora de ligar, obviamente instalar um sistema operacional e ligar para ver se ele realmente serve para jogar. Bom, temos agora o Brix Gaming devidamente instalado, já estamos com o sistema operacional, drivers, está tudo ali em dia. E ele está conectado e o bacana é que ele produz uma luzinha bem legal na parte do topo, tem um acabamento bem bacana que a Gigabyte fez ali ao topo dele. Como se trata, o nome já tem gaming, fica evidente que o foco dessa torrezinha é jogos, inclusive a presença aí de uma placa de vídeo, um chip gráfico dedicado também nos dá um indicativo de que esse é o objetivo desse Brix. Inclusive para quem quer ver outros computadores compactos, também dessa linha aí, também produzido pela Gigabyte, a gente já tem um vídeo no canal com este carinha aqui. É uma versão que conta somente com Core i7, dessa vez não temos gráficos dedicados também dentro dele, e aí o objetivo aqui é outro, é ter um computador super compacto, mas que cumpra aí tudo que você quer de um computador, boa performance, ele seguiu uma lógica parecida de você
precisava finalizar ele colocando memórias RAM e armazenamento interno. Então já tem no canal, é só dar uma olhada por lá. E como então esse aqui já o objetivo é games, vamos pôr ele para rodar alguns games. Eu tenho aberto o CPU e o GPU-Z aqui na frente. Já dá para ver então que nós temos o chip GTX 1060 e se trata da versão de 6 GB. Dá para ver pelas especificações que nós temos a 1060 completa. E na parte de processador, novamente nós temos, lembra aquele papo de vários componentes de notebook? Nós temos aqui um Intel Core i7 7700HQ. Essa versão HQ é usada em notebooks, mesmo aqueles notebooks mais parrudos, de alta performance. Se trata de um Core i7 voltado para computadores de mesa, por isso que ele tem um TDP máximo de 45 watts. Isso é uma escolha bem acertada, porque o Core i7 7700HQ ele tem menos desempenho que uma versão de desktop, mas ele ainda assim tem um bom desempenho, principalmente por trazer aí 4 núcleos e 8 threads, então ele tem configurações bem interessantes, não é como aqueles Core i7 de notebook que tem baixa tensão, que só tem 2 núcleos. Ele se trata de um Core i7 com 4/8 e apesar de ter um TDP um pouquinho mais baixo, ele ainda tem um bom desempenho. Então você vê que nós temos aí frequências já um pouco mais altas, não se trata de uma CPU daquelas para economizar energia, de modelos ultra finos. E por ter o TDP um pouquinho mais baixo, isso deve nos ajudar na questão de aquecimento. Lembra que esse projeto é bem compacto, tem só uma ventoinha que está fazendo circular ar para o processador e para o chip gráfico, vindo ali de baixo, né, jogando ar para cima. E a promessa da Gigabyte é que mesmo em uso ele não vai ser muito barulhento, que é o que a gente vai descobrir agora. Primeiro jogando para vocês verem a performance e também eu tenho aqui um decibelímetro já na mão e eu já falo para vocês quanto ruído ele está produzindo. Então, bora jogar? Bom, o primeiro game que eu estou abrindo aqui para a gente dar uma olhada, este aqui é Witcher 3 e configurei da seguinte forma, é uma 1060, então uma 1060 de 6 GB, então eu estou mandando ver nas configurações gráficas como se fosse uma 1060 tradicional, não vamos pegar leve. Por isso que eu joguei Witcher 3 em resolução Full HD e nós estamos jogando ele em qualidade Ultra, com exceção do Hairworks, que a gente tradicionalmente tira por uma questão de comparativo. Se você ver outro vídeo, os vídeos obviamente com placas da AMD, a gente não liga o Hairworks e também não liga nos da NVIDIA para ter uma base de comparação mais justa se você ver outro vídeo nosso. Pós-processamento também, tudo no Ultra. E vamos ver se ele consegue segurar a onda. Vocês devem ter notado que está um pouco mais poluído do que normalmente eu deixo ali em cima as estatísticas do Riva Turner, porque é o seguinte, a primeira linha vai ser o CPU, a segunda linha vai ser o GPU, e é claro, o DirectX 11 ali é a taxa de quadros, para a gente ver a produção de quadros. Como é um projeto compacto, é um pouquinho mais complicado o resfriamento dele, nós vamos acompanhar um pouco mais as temperaturas e as frequências, que estão bem altas. Como vocês já conseguem perceber, ele está operando a 80 graus. Claro que também a gente já está colocando ele em algo bastante estressante, que é o Witcher, mas está atingindo temperaturas bastante altas. Mesmo quando você pensa aí, por exemplo, uma 1060 de referência, projetos de referência da NVIDIA costumam aquecer bastante, ainda assim eles não chegam aí tão longe. Nós estamos com ele operando a 86 graus. Daí a placa de vídeo e o processador também, obviamente ele está no mesmo, praticamente no mesmo espaço, ele está um de costas para o outro, então isso também não deve estar ajudando muito. O aquecimento de um acaba influenciando no aquecimento do outro. Nós estamos com as frequências para perceber o quanto que esse aquecimento vai gerar o que o pessoal gosta de chamar de thermal throttling, que é a questão de quando você tem um aquecimento muito alto, o computador precisa compensar isso. Em muitos dos casos é reduzindo as frequências, assim você reduz performance, mas ao mesmo tempo reduz aquecimento e faz com que ele opere em ordem. Então, por exemplo, o processador, o Core i7 7700HQ, ele tem especificações de clock base 2.8, clock turbo 3.8, ele agora está operando a 3.6, está próximo do clock turbo dele. E enquanto isso, a nossa placa de vídeo está próxima do clock base da NVIDIA. Então não é a pior das situações, está operando pelo menos, apesar da temperatura estar muito alta, ela está mantendo o clock base, mas é importante destacar que a tecnologia GPU Boost 3.0 da NVIDIA costuma levar elas para bem acima do clock base. Nós vemos muitas das vezes elas operando a 1800, 1900 MHz, mas por conta da limitação térmica, o chip já está muito quente, ele está rodando 87 graus, não está dando para subir as frequências, inclusive agora ela está indo para um pouco abaixo do clock base, que seria, né, do chip GTX 1060. Apesar de ser o clock base da 1060 ser na casa dos 1500 MHz, neste modelo aqui a gente tem uma frequência um pouquinho mais baixa.
Ele está ali na casa dos 1450, é o clock base da 1060 que nós estamos usando agora. Provavelmente a Gigabyte estava ciente do limite térmico, de todas as questões que esse computador ia sofrer. Então baixou um pouquinho as frequências base para tentar reduzir um pouquinho o aquecimento. No nosso caso, não está sendo bastante para evitar temperaturas altas. Nós estamos muito próximo da casa dos 90 graus. Quando a gente observa a performance, vocês veem que eu estou jogando quase 60 FPS. Faltou só um pouquinho para a gente ter 60 FPS nesse nosso gameplay. E apesar de estar tendo que restringir um pouquinho as frequências, eu não estou notando stuttering ou algum corte muito brusco, mas está evidente que não estamos no mundo ideal. Nós temos temperaturas bem altas. Conseguiu. Está conseguindo manter um gameplay bom. Vê que os nossos frame times estão bons, não estou tendo oscilações. As temperaturas estão pondo tudo meio que no limite, as frequências não estão podendo subir muito, mas a nossa experiência não está ruim. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou trocar, porque nós estamos num trecho que é muito intenso de uso de CPU. Eu vou experimentar, muito intenso no uso da placa de vídeo. Essas vegetações, essas áreas externas são um pouquinho mais pesadas para a placa de vídeo. Eu vou trocar o estresse para cima do processador. Vamos jogar um trechinho em que é bem pesado para ver o que o Core i7 o quanto ele vai aquecer e o quanto ele vai conseguir manter de desempenho. Bom, agora que estamos em Novigrad, esse trechinho é complicado. Para processador manter, ver que nós estamos com a nossa CPU a 97% de uso, e lembrando que é um Core i7, temos 4 núcleos, 8 threads. Por tudo isso de thread para trabalhar não é fácil. E apesar disso, a temperatura está bem alta, está sempre próximo. Agora nós atingimos os 90 graus, chegou a aparecer ali, passando até um pouquinho dos 90 graus, mas apesar disso ela está mantendo a performance ok, está oscilando um pouquinho a performance, não é o mundo ideal isso aqui, mas pelo menos está próximo dos 60 FPS. Mas não tá bom não. Essa é aquela situação, eu estou jogando a 60 FPS ou mais, mas eu vejo que não tá bom. Eu vejo que o tempo de quadros está indo à loucura, nós estamos tendo muita oscilação. A placa de vídeo está no limite, o processador está no limite, tudo isso, o computador está tendo que lidar com um aquecimento muito alto desses dois componentes, então tem que ter um certo cuidado ali com as frequências. Tudo isso está resultando em um gameplay que funciona, mas não é o ideal. Essa oscilação da taxa de quadros e principalmente dos frame times, veja o quanto está oscilando, não é uma situação ideal. Eu vou tentar dar uma ajudinha para esse sistema. Ele está começando a produzir um pouquinho mais de ruído, mas nada demais. Eu vou tentar baixar um pouquinho a qualidade gráfica. Vamos ver o que acontece se a gente der um pouquinho de margem para o chip gráfico. Eu trouxe a qualidade para o médio. Isso vai impactar já na hora. O uso de GPU e o uso aí. A nossa taxa de quadro já subiu bastante, já está subindo também. A taxa de quadro subiu, a instabilidade dos frame times continua. E o nosso uso de GPU está bem alto ainda, com bastante oscilação, porque agora o nosso limitador é o processador, tanto que ele vê que ele bateu ali os 92 graus, 93, 95, vai explodir, não. E o curioso é que apesar disso tudo, não está produzindo muito ruído. Vamos experimentar, vou ligar até aqui desligar o ar-condicionado, que está mantendo a nossa temperatura. Eu vou tentar escutar, eu estou mais ou menos a uns 2 metros, mais ou menos uns 2 metros dele, vamos ver o quanto ruído ele vai produzir. Fazendo tipo uns 45, que é bom para um sistema tão compacto. A gente vê muito notebook operando a 50, produzindo mais ou menos 50 decibéis. Esse aqui está fazendo uns 45 decibéis, mais ou menos 2 metros de distância, né? Um pouco menos que isso. É a distância que você vai ficar mais ou menos do seu computador. Não é tão perceptível, mas realmente as temperaturas estão altas. Vamos experimentar talvez um jogo, ver um outro jogo, ver como é que ele vai se comportar em questão de temperaturas e performance. Segundo game que nós estamos testando agora é a vez do Battlefield e mal comecei a jogar, nós já temos nosso processador a 92 graus,
E até que, dessa vez, eu não tava olhando para as pessoas, tava olhando para as estatísticas. Ai, sobrevivi também. Então nós temos uma boa taxa de quadros, está rodando acima dos 60 FPS, mas, de novo, as temperaturas não demoraram nem um pouco para chegar lá em cima. É bom a gente destacar o seguinte, nas especificações da própria Intel e da NVIDIA, nós temos o Core i7, ele é capaz de operar, tem ali o seu limite térmico na casa dos 100 graus, e enquanto isso, a GTX 1060, o limite dela é na casa dos 94. Isso quer dizer que se chegar a 94 vai explodir? Não, quer dizer que o fabricante diz que até 94 graus dá para trabalhar, entende? Então, morri. Só que você, de preferência, não deve fazer o seu chip operar muito tempo a temperaturas muito altas. Isso é o tipo de coisa que acaba reduzindo a vida útil dele. Dá para jogar, a gente inclusive está jogando agora, se você comprasse um produto desse, você ia jogar bem, por um bom tempo. Não quer dizer que ele vai desmanchar na sua frente, mas quanto mais quente, pior, não é o indicado. E aqui nós temos ele operando temperaturas não muito longes da que o próprio fabricante indica que é o limite. Então não é o tipo de coisa legal de se ficar fazendo. Em performance a gente está tendo algumas oscilações. Eu acredito que de novo é a questão da temperatura, tudo isso está influenciando, está um pouco mais difícil de manter. Vamos fazer uma coisinha aqui, vamos limitar os quadros, vamos parar de forçar a barra. A gente já viu que faz mais 60 FPS, vamos travar 60. Vamos ver se isso não ajuda também a deixar o jogo um pouquinho mais constante. Ó. Bem melhor. Agora nós temos leve oscilações. Se você quiser dá para travar a produção de quadros com outro software. Abre lá o Afterburner e trava a 60. Mas só de a gente ter ligado o V-Sync dentro do próprio jogo, ver que a produção dos quadros já está bem mais estável. Também ajuda um pouquinho nas temperaturas, não precisa ficar gerando muito mais que 60 quadros. Ok. Acho que esqueceram de trazer os inimigos. Agora ele está produzindo um pouquinho mais de barulho. Vou fazer de novo, vou até ligar de novo o decibelímetro aqui. Deixa eu desligar o ar. Agora ele está produzindo daqui, ele está produzindo 50 decibéis, que é o barulho que eu costumo ver notebooks fazerem. Eu sou vesgo. 45. Não, um pouquinho mais agora. 47 decibéis, uma distância aqui de uns 2 metros dele. É próximo do que um notebook faria. Novamente nós temos, além do processador, da fonte externa, é basicamente um notebook em forma de torre. Só as temperaturas estão um pouquinho altas. Aqui o primeiro morra. E eu faleci. Ok, vamos jogar um terceiro game e fechar a nossa sequência aqui. Bom, nosso último teste com games, vamos dar uma olhadinha em como vai jogar GTA, que é um game mais leve, você vê que a gente já está jogando acima dos 100 FPS, agora né, no ambiente externo deu uma reduzidinha, mas ainda estou jogando a mais de 80 FPS, ou seja, o nosso hardware aqui está sobrando bastante, mesmo eu tendo configurado o jogo em qualidade bastante alta. Neste caso, então, vocês veem, não demora muito para o processador se aproximar dos 90 graus. A placa de vídeo até agora, dessa vez, parece que não vai aumentar tanto assim a temperatura, justamente por não estar sob muito estresse. É um jogo que já não é tão pesado. Tá funcionando bem. Eu vou fazer o seguinte, vou reduzir aqui
Já deu para ver que ele bateria aí a casa de 70 FPS, mas vamos pôr a 60 para estabilizar um pouquinho, vamos ver se não ajuda um pouco as temperaturas. Então vou mudar aqui para V-Sync ligado. Já está funcionando melhor, e aí para quem quiser estabilizar um pouquinho mais os frame times, dá para experimentar travar via software, produção dos quadros, mas aí a gente já está com, mesmo sem ter ligado isso, já está ficando bem mais estável. E as temperaturas, principalmente a GPU melhorou bastante agora que a gente pôs um jogo bem menos estressante para a placa de vídeo, mas o processador continua aí em temperaturas altas, aí na casa dos 85, querendo chegar aos 90 graus em alguns momentos. Curioso, e um dos motivos também que vocês veem que as temperaturas estão mais baixas percebam, como as frequências agora da GPU estão bem mais baixas. Nós estamos operando aí na casa dos... chegou a baixar, ficar abaixo dos 1000 MHz. Como o game já é mais leve, não tem tanto trabalho para o chip gráfico, ele já consegue aí baixar frequências, manter a performance em bons níveis. E aí, como baixou a frequência, acaba por consequência baixando a temperatura. O processador ainda está passando trabalho e aí esse já não pôde baixar. Ele tem se mantido, a maior parte dos nossos testes, mesmo agora com que ele está batendo aos 90 graus, em geral o Core i7 se manteve, conseguiu segurar em 3.4. Então, são frequências boas. Apesar do aquecimento, ele consegue manter um nível de performance e frequências altas. Não estou notando o thermal throttling acontecendo de forma muito brusca ou impactando de forma muito grande a performance do sistema. Bom, nossas impressões então com o Gaming VR da Gigabyte. Esse modelo do Brix realmente é um dos mais interessantes que a gente já recebeu, porque ele põe muito componente potente em pouco espaço. E o resultado é que nós temos uma boa performance. Jogando, nós conseguimos jogar os games em qualidade ultra, resolução Full HD, na casa dos 60 FPS. No máximo vai desligar um ou outro filtro para conseguir ganhar um pouquinho mais de desempenho. Então não fica tão longe assim da experiência que nós teríamos com uma 1060 tradicional. O que diferenciou bastante ele do computador tradicional é que, apesar de muito bem bolado esse sistema de resfriamento com apenas uma ventoinha fazendo circular o ar e tudo mais, a verdade é que tem componentes muito potentes em pouco espaço aqui. Então nós vemos dificuldades semelhantes àquelas que nós vemos nos notebooks. Vimos temperaturas altas ao longo do nosso gameplay e, inclusive, se nós formos comparar a experiência direta com vários notebooks e com esse modelo aqui da Gigabyte, a verdade é que ele aquece mais do que notebooks tradicionais. Principalmente porque os notebooks hoje já costumam trabalhar com duas ventoinhas, tem um sistema robusto de resfriamento e, apesar do resfriamento passivo aqui ser bastante robusto, vocês viram como ele tem bastante metal para dissipar calor aqui dentro, a verdade é que apenas uma ventoinha não deu conta e, para piorar, um chip logo do lado do outro acaba piorando essa situação. Em notebooks você tem eles espalhados pela placa-mãe, em cada canto normalmente. Aqui nós temos um de costas para o outro, isso definitivamente não deve estar ajudando na hora de dissipar calor, acaba aquecendo o outro. Então a nossa experiência obviamente isso aqui é um produto total de nicho, muito difícil de ser encontrado para comprar, não vamos ver ele no mercado brasileiro. É interessante ver a engenharia, ver a parte de hardware, como ele foi desenvolvido, mas na prática ele atende a um mercado bem restrito, são apenas aí pessoas que estão interessadas em ter um PC compacto com alta performance, ele consegue se dar muito bem em games, mas a verdade é que as temperaturas que nós vimos, o chip gráfico e o processador operarem não são das mais indicadas, principalmente se você quer uma boa longevidade para o seu hardware. Não chegaram a ultrapassar limites, é óbvio, nós não batemos a casa das temperaturas máximas que o processador e a placa de vídeo suportam, segundo as suas fabricantes, mas a gente não ficou muito longe do limite indicado por elas e também não é o que a gente recomenda para quem quer usar um hardware por um longo período. Em termos de ruído, ele não produziu tanto ruído assim, mas é perceptível. É uma experiência próxima da de notebooks. A gente chega a ver 45 decibéis numa distância. Se você ficar com ele muito próximo, como por exemplo uma mesa assim ao seu lado, ele pode incomodar. Nesse caso, nessa distância, a gente colocou o decibelímetro e chegou a 50 decibéis, que é bastante ruído. É uma coisa que se você não estiver usando fones de ouvido vai perceber. Então, é um produto bem interessante, mas infelizmente as suas limitações térmicas fazem ele não ser uma indicação muito boa para quem quer aí usar um computador por longos períodos. Em termos de tecnologias não está faltando nada aqui, temos um Core i7, temos um GTX 1060, a parte de conectividade tem muitas portas USB, DisplayPort, HDMI, mas no final é um projeto legal de você ver, mas na prática é melhor você montar um desktop compacto, vai conseguir
melhor resfriamento e provavelmente vai ser mais barato do que um projeto personalizado como este daqui. Galera, para mais vídeos sobre hardware e games, não deixe de assinar o canal, que vocês veem tudo que a gente testar por aqui. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!